Vamos começar então a falar sobre a literatura portuguesa, começando com o trovadorismo. A literatura em Portugal no século XII. Começa no século XII, mas vai até o século XV. Então, é o primeiro movimento literário português no qual o contexto vai até a Idade Média, onde há uma sociedade religiosa, a Igreja Católica dominava a Europa, e como a Igreja dominava, então a gente tinha aí como marca o teocentrismo, Deus no centro do mundo, com valores cristãos como moral e como verdade absoluta. O sistema feudal, com poder centralizado, fragmentado em estamentos e sem mobilidade. E quanto às características das obras trovadorescas, é o estilo de época, com temas sociais com metáforas. Há também temas amorosos, com idealização, e o amor cortês, ou seja, o amor da corte. Há também profanismo. Foi produzida por nobres no ambiente palaciano, representando então a corte. Como obras, a gente tem os romances de cavalaria, as cantigas sátricas e as cantigas líricas. O romance de cavalaria é o círculo arturiano, que quer dizer a lenda referente ao rei Arthur e os cavaleiros. As cantigas sátricas ou de escárnio, são sátiras indiretas feitas equivocadamente com ambiguidade. Na verdade, as cantigas sátricas são subdivididas em escárnio e em maldizer. O escárnio é uma sátira indireta, onde eu vou usar metáforas, ambiguidade, enfim. Já maldizer é uma sátira direta, contundente e clara, e o alvo é citado pelo nome. Então, eu não vou maldizer mesmo. E esse escárnio já não é tão direto assim. Quanto às cantigas líricas ou de amigos, são líricas simples, popular, rural, com recursos da oralidade. O lírico é feminino, fala do amor, do trovador. Quando o lírico for masculino, ele vai ser um fiel vassalo a serviço da senhora, a serviço da mulher. Então, resumindo, o trovadorismo vem aí desde o século XII, mas persiste até o século XV e tem como marca principal justamente o contexto do século XV, que é o período da Idade Média, onde a Igreja domina, então o teocentrismo está no auge, os valores cristãos, o sistema feudal. E isso influencia nas características das obras, que vai ter um estilo de época com temas sociais, amorosos, mas também profanos, talvez por uma forma crítica, né? Eram obras produzidas por nobres no ambiente cortês, eram obras feitas na corte dos reis, dos deuses, enfim. E tem aí como exemplos o romance de cavalaria, falando sobre o rei e os cavaleiros, as cantigas sátricas de escárnio, com a sátira indireta, e maldizer, com a sátira direta, e a cantiga lírica ou de amigo, que é algo mais simples, mais popular, mais popular, rural, com os recursos da oralidade do povo, com o lírico feminino, que fala do amor, e que o trovador, no caso aí, é o lírico masculino que vai estar a serviço da mulher. Quanto ao humanismo, que surge também no século XV, logo após a finalização do trovadorismo, mas
O humanismo, a partir de tal momento, prevalece, as suas características prevalecem. Então, o seu contexto agora é a segunda metade, segunda época medieval, uma transição entre o trovadorismo e o classicismo, que a gente vai ver mais adiante. E a gente também percebe que a partir do ano de 1500 começou a acontecer paralelo-quentismo no Brasil. Acompanha também a transição da Idade Média para a Idade Moderna, sofrendo a influência aí no final, pelo renascimento cultural, que é o questionamento dos valores divinos, que na época do trovadorismo e ainda no início do humanismo eram muito defendidas, só que aí começou a ser questionadas, e aí quando a gente percebe o nome também, o humanismo, vai puxar mais para algo mais humano. E é nesse tempo aí que a gente vai perceber o feudalismo sendo, perdendo força e aparecendo então a burguesia. Tal contexto influencia nas características das obras humanistas, que possui um modelo clássico, racional, antropocêntrico, ou seja, agora o homem está no centro, leva em consideração a ciência, busca a beleza e perfeição, valoriza o corpo humano e suas emoções. Como representantes temos Gil Vicente e Fernão Lopes. Então, as características que eu falei são características mais generalizadas do momento humanista, mas Gil Vicente tem suas marcas, assim como Fernão Lopes tem suas marcas. Como exemplo, Gil Vicente ele cria dramaturgia medievalista com transição, com renascimento, traz os autos, que são as peças breves em tema religioso ou profano, mas com caráter popular, farsas, que é com exagero, equívocos, criando caricatura, no meio tempo é tipo disfarçar a crítica, mas aí então ele traz crítica social, independente da classe, ele critica todas as classes sociais, e ao criticar o clero, ele não tinha como alvo a fé, criticar a fé, em si, o fingimento de ter fé. Então traz um teatro de moralidade, traz a métrica, a rima, a redondilha, que são os versos de 7 sílabas poéticas. Traz também a descontinuidade das cenas e o distanciamento do espectador. Fernão Lopes, ele era guarda-mó da Torre de Tombo e descreveu com detalhes cenas e eventos que ele visualizou, nessa torre como guarda-mó. E ele traz esses detalhes com crítica à sociedade portuguesa. Por meio de crônicas, ele também demonstra as ações da família real, o dia a dia da corte. Então a gente percebe ainda que o trovadorismo, ele não é distinto assim do nada, ainda há indícios, ainda há marcas, só que as características da racionalidade, de falar do homem, de criticar a igreja, são mais puxadas aí para o humanismo. Com o sentimento, então, coletivo de nação. E, por fim, a gente tem o classicismo, que também acontece paralelo ao quentismo no Brasil, também durante o renascimento da Europa, só que agora a gente já não há mais a transição em si da Idade Média para a Moderna. Nesse tempo aí a gente já pega o início da Idade Moderna, com o ciclo das grandes navegações. Quanto às características, ele busca a pureza formal, o equilíbrio, o rigor, a valorização da antiguidade clássica do greco-romano. Traduz para a modernidade, baseia-se no humanismo, que é a oposição à cultura medieval, já que está justamente em que no declínio da Idade Média, já indo para o modernismo, trazendo ainda mais o racionalismo, o equilíbrio, a harmonia, o cientificismo, que antes já foi dado indícios no humanismo, trazendo também o paganismo, a objetividade, a clareza, a simplicidade, o ideal platônico e de beleza,
a efervescência cultural, atemporal, valores universais versus decassílabos e redondilhas. Então, resumindo, temos o trovadorismo em um contexto marcado pela Idade Medieval em seu auge, com a igreja, com o feudo, tendo aí, então, característica de época, de temas sociais, de amor, de profanismo também, como uma crítica, ou como uma forma de demonstrar, né, o contrário do que a igreja queria ver. Fala muito dos palácios, das mulheres. Já no humanismo a gente já começa a questionar essa ideia medievalística quanto o controle da igreja, quanto, enfim, vai haver então a transição do pensamento medieval para o pensamento moderno, com o surgimento, com o ápice do renascimento cultural e com o aparecimento da burguesia, trazendo agora um sentido mais questionador, mais antropocêntrico, mais científico, mais humano, mais emotivo do ser humano, buscando a beleza e a perfeição do ser humano, tendo como representantes Gil Vicente e Fernão Lopes. O classicismo já é a decaída da Idade Medieval. É quando ainda com mais força o racionalismo, a presença do homem, a ciência, a objetividade, enfim. Já tem então aí o início da Idade Moderna. Então temos THC. Trovadorismo, humanismo, classicismo, a ordem das escolas literárias mais conhecidas do mundo português.